Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira aqui no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Seja muito bem-vindo ao Bem da Terra. Vamos agora aos destaques desta manhã. Polêmica do desmatamento. O presidente Bolsonaro autoriza envio das Forças Armadas para combater o fogo na Amazônia. Roraima foi o primeiro estado a pedir ajuda das tropas federais. Cúpula do G20, o governo Bolsonaro vê resultado positivo do encontro das 7 maiores economias do mundo. Na visão de auxiliares do presidente, Macron ficou isolado ao tentar usar queimadas na Amazônia para prejudicar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. E começa em Esteio, no Rio Grande do Sul, a 42ª edição da Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina. Tem evento da cultura do algodão também. Começa amanhã em Goiânia, Goiás, o 12º Congresso Brasileiro do Algodão. A gente vai falar sobre as principais demandas do setor ainda no programa de hoje. Mudanças tecnológicas, ambientais e de mercado demandam um esforço maior aí por parte do produtor. Hoje nós vamos falar aqui em nossos estúdios sobre inteligência competitiva. Vamos falar também sobre homeopatia, como pode ativar aí o potencial genético das produções agrícolas. O uso desses remédios dinamizados aí nos cultivos podem dispensar os agrotóxicos. Estudo aponta queda no consumo de suco de laranja dos 40 principais mercados consumidores. A demanda por suco de laranja caiu principalmente ali na Europa, que é o maior consumidor da bebida brasileira. E na nossa gastronomia, você vai aprender algumas receitas gostosas para preparar com a laranja. E no musical de hoje, com vocês, Rude e Rodrigo. Tudo bem se não quiser dormir comigo. Tudo bem se você não quiser me amar. Desse jeito você não corre perigo. Mas comigo vale a pena estar. Eu já tô aqui e não vou sair. Esquece os que vieram antes de mim. Sorte e azar não tem nada a ver. Quem quer mesmo faz acontecer. Abre a janela do seu coração. Eu não sei que a porta está trancada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Abre a janela do seu coração. Eu sei que a porta está trancada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Eu já tô aqui e não vou sair. Esquece os que vieram antes de mim. Sorte e azar não tem nada a ver. Quem quer mesmo faz acontecer. Abre a janela do seu coração. Eu não sei que a porta está trancada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Abre a janela do seu coração. Eu não sei que a porta está trancada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Eu te prometo, entro de fininho e não quebro nada. Rude e Rodrigo aqui no nosso Bem da Terra de hoje, iniciando a nossa semana com muita alegria. Bem-vindos, meninos.
Bom dia para vocês. Bom dia, Mar. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, primeira vez, mostrando nosso trabalho. Hein? É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho, porque agora a gente vai dar as principais notícias, as principais informações desta manhã, deste início de semana, desta segunda-feira. A gente começa com a temperatura em algumas regiões brasileiras. Como você vê aí, ó, o tempo aqui na capital paulista, a gente vê que a mínima de hoje amanheceu frio, hein, gente? Aqui, ó. 11 graus aqui em São Paulo e a máxima não deve ultrapassar 24 graus, ou seja, deve esquentar um pouquinho, mas o dia continua em clima de inverno aqui na capital. A gente tem também a temperatura lá no Rio Grande do Sul, em Vitor Graef. A mínima de hoje é de 11 graus, também um dia bastante gelado, mas a máxima deve aí chegar a 26 graus, deve esquentar então durante esta segunda-feira por lá. E é verão ali em Juazeiro do Norte, no Ceará, a mínima de 22 graus e a máxima deve ultrapassar os 30, deve chegar a 32 graus ali no Ceará. Em Delfinópolis, Minas Gerais, a mínima é de 16 graus hoje e a máxima de 29 graus. A gente coloca então a imagem do telespectador. Olha que coisa mais linda. Delfinópolis, Minas Gerais, essa imagem aí enviada pelo telespectador Ivanir. Muito bonita a sua imagem. Então vamos lá, ó. Mínima de 16 e máxima de 29 graus aí na sua região hoje, tá bom? A gente vai agora aos destaques das capas dos principais jornais nesta manhã de segunda-feira. A gente vai aqui para o nosso telão para ver o que é destaque hoje, né? Na Folha de São Paulo diz o seguinte, olha só. Senado negocia pacto que atinge 1 milhão de credores. Para aprovar a reforma da Previdência, pagamento de precatórios deve ser aí adiado. A gente coloca aí, ó, que segundo o acordo costurado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, será prorrogado de 2024 para 2028 aí o prazo para que estados e municípios quitem as suas dívidas. Esse é o destaque do jornal de hoje. A gente abaixa mais um pouquinho. Vamos à imagem da capa do jornal. Olha só o que mostra na imagem. Sobe mais um pouquinho. Esse é um viaduto, né? Que diz o seguinte, ó. Governo Alckmin construiu viaduto sem utilidade pública. Diz o seguinte, pista elevada da Nova Tamoios Contornos, que custou 3 bilhões de reais aos cofres de São Paulo, liga a estrada apenas a uma fazenda em Caraguatatuba, pertencente à empreiteira que fez a obra. Ou seja, segundo aí o destaque do jornal, um viaduto sem utilidade nenhuma. A gente desce mais um pouquinho para ver esses destaques, porque o que foi comentado muito, que começou neste último sábado e vai até hoje, é a questão da cúpula, né, do G7, que acontece ali na França. Então a gente tem a imagem aí da cúpula das 7 maiores economias do mundo. Emmanuel Macron na foto, aí na imagem com Donald Trump e líderes dos países que compõem o G7. Ao lado, a gente tem aqui, ó, G7 quer ajudar a combater incêndios na Amazônia. Então, foi comentado bastante a questão dos desmatamentos aqui do Brasil, ali no G7, e parece que o retorno foi positivo para a gente, que a gente vai ter ajuda desses países mais desenvolvidos, tá? E aqui do lado a gente tem Estados Unidos não descartam subir tarifas contra a China. Então, o presidente Donald Trump subiu o tom ali na disputa comercial travada com a China. Lá na reunião, né, no discurso dele no G7, o Trump disse ter dúvidas sobre tudo ao responder aí sobre as tarifas impostas aos produtos chineses. A Casa Branca explicou depois que o presidente lamenta não ter aumentado aí as tarifas ainda mais. Então, a intenção dele era de aumentar ainda mais estas tarifas. A gente vai para o próximo destaque, para a próxima capa do jornal de hoje, o Estado de São Paulo, que mostra o seguinte, pedidos para abrir sindicato despencam após a reforma. Então, olha, esse fim da obrigatoriedade da contribuição sindical explica a queda. De janeiro a agosto, foram apenas 176 solicitações, tá? Então, os pedidos de abertura de sindicatos, eles caíram muito depois do fim da obrigatoriedade de contribuição sindical ali, que aconteceu em novembro do ano passado. Os dados do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério da Economia apontam que apenas 176 registros foram solicitados neste ano até meados de agosto aí, tá?
e apenas 106 foram concedidos. A gente vai para o próximo destaque. A próxima capa do jornal, que é o Valor Econômico, que na sua capa hoje tem ajustes garantiram resultados das empresas no segundo trimestre. Aí ao lado a gente tem a questão também do Alcolumbre, que costura apoio a Eduardo. Vamos subir um pouquinho para mostrar o que fala aí da questão do Alcolumbre. Olha só, o presidente do Senado, ele articula a aprovação da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para embaixador dos Estados Unidos. Isso aí, segundo apurou o Valor, o jornal Valor aí, tá bom? E mais um pouquinho para baixo, a gente também tem a questão da Amazônia, né? Da cúpula do G7, que diz o seguinte: o G7 propõe mobilização global contra incêndios ali na região da Amazônia. Então todo mundo está de olho aqui no Brasil e nessa situação polêmica, né, dos desmatamentos que a gente tem visto ali na Amazônia. Frustração no G7 com oposição americana. Então, a parte da frustração é a questão do Donald Trump, que a gente comentou agora há pouco na outra capa do jornal, né, que continua aí alfinetando a China. A gente vai para o próximo destaque de hoje, que é o Metro, que é o jornal aqui parceiro do nosso grupo Bandeirantes de Comunicação, que fala também da cúpula, né, que acontece lá na França. O G7 promete ajuda contra queimadas na Amazônia. Emmanuel Macron, o presidente da França, anuncia que líderes das nações mais ricas respeitarão a soberania do Brasil e auxiliarão o país em ações de reflorestamento. A Polícia Federal vai investigar indícios de ação orquestrada que teria aí promovido o Dia do Fogo no Pará. A gente vai ter uma reportagem daqui a pouquinho sobre isso aqui no nosso Bem da Terra, tá? E a gente mostra aí a foto de capa, é esporte, a hora do espanto. Santos cede empate incrível à Fortaleza e perde a liderança do Brasileiro para o Flamengo. E em São Paulo, o São Paulo é derrotado pelo Vasco. A gente desce mais um pouquinho e vê aí ao lado, vale a pena apostar no novo crédito? A gente fala aqui de economia também, o crédito imobiliário. Modalidade oferecida pela Caixa já está disponível a partir de hoje, a partir dessa segunda, tá? Saiba qual é a melhor opção para você. E a gente fala também, mostra também a falecimento, né, a morte da Fernanda Young. A atriz e escritora sofreu parada cardíaca após crise de asma ontem. Então esses são os destaques aí das principais capas de jornais nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana. E a gente segue aqui falando da questão polêmica, da questão do desmatamento, que tem repercussão em todo o mundo, né? O governo de Jair Bolsonaro, ele comemorou aí o resultado até agora da reunião da cúpula do G20 ali na França, que termina hoje. Isso a gente está acompanhando, né? A gente viu que são os destaques de todas as capas do jornal. Na visão do Palácio do Planalto, o presidente francês Emmanuel Macron ficou isolado na tentativa de usar as queimadas da Amazônia como justificativa para impedir o avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Os líderes das 7 maiores economias do mundo não concordaram em usar o tratado como instrumento de punição ao Brasil pelo controle frágil nos incêndios que atingem a região norte do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou pronto aí para ajudar o Brasil, assim como a chanceler alemã Angela Merkel, que foi aí a primeira a discordar da declaração de Macron, que tinha afirmado que a situação ambiental brasileira seria um impeditivo para a continuidade do acordo comercial firmado ali em junho. O governo brasileiro comemorou ainda aí o telefonema ontem do primeiro-ministro de Israel, oferecendo ajuda à Amazônia. E sobre esse assunto, diretamente ali de Londres, o correspondente da Band, Felipe Killing, traz mais informações para a gente sobre o grupo dos países do G7. Vamos acompanhar a seguir, olha só. Hoje é o último dia, o último e terceiro dia dessa reunião do G7. E aí assuntos relacionados ao clima e principalmente à Amazônia vão dominar as discussões. E os líderes europeus decidiram que vão ajudar a combater as queimadas na Amazônia, mas como essa ajuda vai ser, deveremos saber ao fim do dia de hoje nessa reunião do G7. O anfitrião do evento, o presidente Emmanuel Macron, falou que um acordo de ajuda técnica e financeira está próximo de ser anunciado. Todos os líderes do Grupo dos 7, que reúne as 7 economias mais avançadas do planeta, concordaram em ajudar os países da América do Sul que estão enfrentando problemas com queimadas na Amazônia. O premier britânico Boris Johnson disse que vai liberar 10 milhões de libras, cerca de 50 milhões de reais, para ajudar no combate
as chamas e também programas de reflorestamento. Em relação ao acordo com a União Europeia, entre a União Europeia e Mercosul, o Boris Johnson, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, além dos governos de Espanha e Chile, que foram convidados, disseram não concordar com a sugestão de Macron de barrar o acordo em função das queimadas na Amazônia. Donald Trump também disse não concordar com essa posição, apesar de não fazer parte do pacto. Agora, o ator Leonardo DiCaprio, conhecido pelo Causas Climáticas, prometeu enviar 5 milhões de dólares, aproximadamente 20 milhões de reais, para preservar comunidades indígenas e também biodiversidade na floresta. A América Coletivo para combater o problema. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que conversou com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e concordaram em se unir para apoiar o Brasil no combate aos incêndios. E o Ivan Duque diz também querer formar um pacto de preservação da Amazônia. E neste domingo, o Papa Francisco se uniu aos pedidos de proteção da floresta, a floresta amazônica, e na famosa missa na Praça de São Pedro, a gente está vendo imagens aí, que aconteceu em Roma, o pontífice ofereceu uma reza para que os esforços conjuntos possam acabar com os incêndios. A Amazônia ainda continua repercutindo muito no cenário internacional. Todos se ajudando aí, é uma ajuda coletiva, né? E a Polícia Federal vai investigar as queimadas na Amazônia. A investigação foi uma ordem do presidente Jair Bolsonaro, depois que surgiram relatos de que um grupo combinou pelas redes sociais de promover o Dia do Fogo, provocando incêndio do Pará. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que a ordem é fazer uma investigação rigorosa para punir os responsáveis. A suspeita de que os incêndios começaram de maneira criminosa surgiu no estado do Pará, onde cerca de 70 pessoas das cidades de Altamira e Novo Progresso teriam trocado mensagens combinando de atear fogo na mata às margens da BR-163. A ação envolveria sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros e teria o objetivo de demonstrar apoio ao governo que discute o perdão de multas ambientais e mudanças na fiscalização feita pelo IBAMA. A polícia também vai investigar relatos de que um motociclista foi visto promovendo queimadas. A moto estaria identificada com o símbolo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, compartilhou a publicação do ministro do Meio Ambiente e também pediu a apuração rigorosa dos fatos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem, no Palácio da Alvorada, o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os dois não falaram com a imprensa na chegada. Na internet, Bolsonaro publicou uma foto em que aparece conversando pelo Viva Voz com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele diz que aceitou o envio por parte de Israel de uma aeronave especializada para ajudar no combate às queimadas. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países do G7, reunidos em uma cúpula no sul da França, concordaram em ajudar as nações sul-americanas afetadas pelos incêndios na Amazônia. Segundo Macron, a ajuda vai chegar o mais rápido possível. Enquanto o auxílio estrangeiro está a caminho, o combate às chamas se intensificou no fim de semana. Uma equipe de 30 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública embarcou ontem em Brasília em avião da FAB com destino a Porto Velho para reforçar os trabalhos na mata. Na edição extra do Diário Oficial deste domingo, o governo autorizou o envio das Forças Armadas para o Acre, Amazonas e Mato Grosso. Os estados de Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins já tinham pedido ajuda. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que conversou com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e concordaram em se unir para apoiar o Brasil no combate aos incêndios. Até o ator Leonardo DiCaprio se manifestou sobre o fogo na Amazônia. Ele tem uma fundação de defesa do meio ambiente, a Earth Alliance, e prometeu enviar 5 milhões de dólares para preservar comunidades indígenas e a biodiversidade na floresta. E começou neste fim de semana na região metropolitana de Porto Alegre mais uma edição da Expo Inter, a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento traz as novidades do setor e deve movimentar quase 2,5 bilhões de reais. Olha só.
Essa é a chance de ver de perto os grandes animais que vivem no campo. Um boizinho pequeno. Ah, tá encantado com o boizinho que nasceu. De registrar para mostrar para a família a exuberância de uma vaca da raça charolês, que pode pesar até 800 quilos. É diferente dos animais que eles costumam ver próximos de casa ou soltos no campo. Então, para eles entenderem o resultado, o cuidado que o produtor tem. Oportunidade também para aprender. Aqui nessa demonstração, o produtor rural recebe dicas de como regular os bicos de um pulverizador, utilizado para aplicar defensivos na lavoura. A ideia é evitar que o produto se espalhe e contamine áreas distantes. Os equipamentos bem regulados, adequados, usados em condições corretas, trazem os índices e as possibilidades de deriva de produtos para índices abaixo de 2%, portanto um risco mínimo de qualquer tipo de acidente aconteça. Lugar para se impressionar com a tecnologia. Os comandos desse trator são feitos a partir de um simples toque na tela. O operador tem que descer, regular, trocar uma engrenagem, por exemplo, para mudar uma relação de semente que ele está colocando no solo. Aqui a gente, através dessa ferramenta, a gente faz tudo do posto do operador. O exemplar, lançamento na feira, pode custar mais de R$500 mil. E é exatamente o setor de máquinas e implementos agrícolas que mais fatura numa feira como essa. No ano passado foram comercializados mais de R$2,3 bilhões. Para essa edição, a expectativa é superar esse valor. O Bruno veio com o pai do interior gaúcho, onde produzem soja. Estão de olho numa plantadeira. Vamos procurar a evolução aí, vamos fechar o negócio. Saborear uma carne de gado sabendo sua procedência. Isso já não é novidade. A proposta da raça Angus, de origem europeia, vai muito além. Estão testando o chamado selo de sustentabilidade, inédito no meio. O objetivo é visitar as propriedades que têm criação e verificar se o produtor atende aos quesitos de respeito ao meio ambiente. Que a propriedade seja uma propriedade que produz ecologicamente correta, que ela tenha as nascentes de água bem preservadas. Produzir em harmonia com o meio ambiente é um dos principais assuntos na maior feira agropecuária da América Latina. Ainda mais depois que as imagens de queimadas na Amazônia rodaram o mundo. Para o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, os produtores não temem barreiras de exportações para a Europa, mas se preocupam com um outro mercado, o asiático. Porque hoje os nossos grandes clientes, quem compra o negócio brasileiro é a Ásia, não a Europa. E começa amanhã e vai até sexta-feira em Goiânia, Goiás, o 12º Congresso Brasileiro do Algodão. Sobre esse assunto, eu falo agora via Skype com o chefe-geral da Embrapa Algodão, Livi Severino. O Congresso... Oi, bom dia. Bom dia, bom dia a vocês todos, os ouvintes da Terra Viva. É Sererino ou Severino? Severino. Severino, agora sim está explicado aqui. Me passaram Sererino. Desculpa, Livi. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Olha só, o Congresso ele é uma oportunidade aí para os produtores debaterem as principais demandas do setor, né? Quais são os principais desafios aí do produtor de algodão hoje em dia, Livi? O algodão brasileiro está vivendo um momento muito bom, a produção vem crescendo bastante nos últimos 5 anos. O Brasil se consolidou neste ano como o segundo maior exportador mundial. Isso são todas notícias muito boas, os preços ultimamente têm estado muito bons nos últimos anos, e isso foi muito favorável. Mas ao mesmo tempo, assim como a área de algodão está crescendo, os nossos desafios também são muito grandes. Tanto de manter o custo de produção deste algodão está crescendo muito, então tem que manter o custo sob controle. O Brasil é o único país que produz desta forma algodão num ambiente tropical. A maior parte dos países produtores de algodão são com latitudes mais altas, são regiões temperadas. E isso nos traz desafios que são muito específicos para o Brasil, como várias pragas e várias doenças que só ocorrem aqui no nosso algodão, e também o algodão em ambiente tropical precisa ser cultivado com várias outras culturas, com muita rotação de cultura, não se consegue produzir só algodão. Então, todas essas coisas trazem uma complexidade muito grande. Além de várias outras complexidades típicas do Brasil, como dificuldade de logística, as regiões de produção muito distantes dos portos e
com escassez de meios de transporte. Então, esses são os principais desafios que a produção de algodão no Brasil enfrenta. Ive, todos esses assuntos vão ser discutidos ali no Congresso, é isso mesmo? Qual que é o tema desse ano? Sim, o Congresso de Algodão reúne toda a cadeia produtiva, desde a pesquisa puramente agrícola, mas também provedores de insumo, máquinas, a parte de comercialização, a parte de análise de qualidade. Então, realmente é um congresso muito amplo, que reúne toda a cadeia produtiva, e a temática principal é a sustentabilidade, que é o nosso grande objetivo. Já que estamos crescendo tanto, temos que nos preocupar de dar sustentabilidade a essa conquista que o setor produtor de algodão conseguiu. A ação da Embrapa aí sempre presente, trazendo muito conteúdo, né, e trocas de experiências para os produtores. Sim, e o nosso objetivo principal é isso que nós estamos orientando as nossas equipes, é isso que a gente gostaria de ter como resultado desse congresso, é buscar uma maior aproximação da pesquisa da Embrapa com os produtores. Então, esse é o nosso maior objetivo. Nós estamos buscando fazer o máximo possível de parcerias. A nossa ideia é que nem os agricultores, nem a Embrapa pode fazer as coisas sozinhas. A gente não consegue fazer uma inovação se nós não estivermos trabalhando juntos. Então, o nosso objetivo principal é conseguir parceiros que, junto com a gente, estejam bem dispostos e engajados, bastante engajados em resolver os grandes problemas que a gente tem pela frente. No começo da agricultura, os problemas eram muito simples. Era um pequeno ajuste na fertilização, no calcário, numa cultivar que era um pouquinho melhor. Então, esses problemas eram muito fáceis de resolver. Ultimamente, a gente já resolveu esses problemas mais simples e estamos tendo que resolver problemas muito mais complexos do que esse, né? Que são rotação de culturas, resistência das plantas daninhas e resistência dos fungos aos produtos que a gente tem, a introdução do controle biológico, que é bem mais complexo do que fazer um controle utilizando os defensivos tradicionais. Então, todas essas coisas são construções que a gente está tentando fazer, e a gente entende e reconhece que ninguém pode fazer isso sozinho. Quer dizer, nós precisamos de parcerias, de trabalhar todos juntos para que a gente consiga superar esses novos desafios e trazer a inovação e a sustentabilidade para o nosso negócio. O mote do Congresso é inovação e sustentabilidade. Por isso que é importante, né, esse tipo de evento, para todo mundo se reunir e trocar essas figurinhas aí, pensando sempre na inovação, nas tendências para a cultura, né? Você fala de Goiânia agora, Olive? Não, eu vou viajar para Goiânia hoje à tarde. Eu ainda estou na sede da Embrapa Algodão, em Campina Grande, Paraíba. O estado de Goiás é o terceiro maior produtor, né, de algodão do Brasil, perde, acho que fica atrás da Bahia e de Mato Grosso, é isso mesmo? Qual que é o tamanho da safra ali no estado? O Goiás planta em torno de 40 mil hectares de algodão e tem uma tendência de crescimento do algodão em todo o país. Então, toda a produção de algodão do Brasil está crescendo e Goiás também é mais um desses, tem crescido bastante a produção de algodão. E a nossa expectativa é que para os próximos anos a gente ainda consiga continuar nesse ritmo de crescimento da produção. E Goiás o Brasil destaca bastante, né, nesse cenário. E o Brasil tem esse potencial, né, de aumento de oferta aí. Sim, nós ainda temos muito espaço para crescimento. É importante dizer que esse crescimento precisa ser lento, com passos firmes, porque é uma cadeia muito complexa, não é simplesmente a produção, tem todo um processo de controle de qualidade, logística de escoamento que é muito específica, a abertura de novos mercados, que grande parte desse algodão é para exportação, não é uma coisa tão simples, não é simplesmente fazer a produção e chegar aqui com a produção no mercado e tentar vender. Quer dizer, toda essa comercialização, essa construção tem que ser feita com muito cuidado e antecipadamente, mas a cadeia produtiva do algodão é realmente muito bem organizada e tem feito este crescimento com muita eficiência. Se destaca bastante entre as cadeias produtivas
dos produtos agrícolas do Brasil, a cadeia produtiva do algodão se destaca bastante pelo extremo profissionalismo e organização que eles conseguiram ter. Realmente, eles são muito bem organizados, muito focados nos seus objetivos, e a consequência tem sido esse crescimento, até em destaque mundial, que o algodão brasileiro está conseguindo. Tá certo, Olívia. Obrigada pelas informações e um ótimo evento para vocês. Muito obrigado. Contamos com todos os participantes lá. Até mais. Ótimo dia. Até mais. E a gente vai agora às informações do mercado. Vamos ver as cotações dos principais produtos agropecuários nesta manhã de segunda-feira. A gente vai aqui para o nosso telão com o mercado físico. A gente começa com o mercado físico da soja. A soja que vem com estabilidade na maior parte das praças pesquisadas, com excesso de 2 praças que registraram valorização, que são elas, Rio Verde e Goiás, 1,3% de ganhos a R$ 77,00 a saca, e Dourados, que teve uma leve alta aí de 0,7% na sexta-feira e abre hoje o mercado valendo R$ 77,00 a saca também. Nas demais praças, estabilidade. Então, no Porto de Paranaguá, a soja continua a R$ 88,50, em Passo Fundo, R$ 82,50, Cascavel, R$ 82,50 também. Em Rondonópolis, a saca continua a R$ 77,50, em Sorriso, R$ 72,50. Na praça de Uberlândia, a soja continua valendo R$ 79,00, em Barreiras, R$ 76,50, em Balsas, no Maranhão, a soja segue negociada a R$ 75,00. A saca de 60 quilos. A gente continua aí com o mercado do milho, no mercado físico do milho negociado em Paranaguá, ali no Porto, com uma valorização de 1,4%. O milho começa a semana valendo R$ 36,50 a saca. Teve um aumento também bem mais expressivo ali na Praça de Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma alta de 3,8% para o milho, que agora é cotado a R$ 27,50. Nas demais praças pesquisadas, estabilidade. Então, em Campinas, o milho continua valendo R$ 36,50. Cascavel, R$ 30,50. Em Sorriso, R$ 23,00, Rondonópolis, R$ 27,00, em Rio Verde, R$ 27,50, em Uberlândia, ali em Minas Gerais, R$ 33,00, em Erechim, o milho continua a R$ 38,00 neste início de semana. A gente continua falando aqui de cotações agora para o mercado físico do café, que também vem com estabilidade. Ali no Cerrado Mineiro, R$ 410,00 a saca. No Oeste Paulista, R$ 400,00. Então, Cerrado Mineiro, 410. São Paulo, 400. No Sul de Minas, 405. Zona da Mata, Minas, R$ 300,00. E o Conilon, negociado ali em Vitória, no Espírito Santo, continua valendo R$ 280,00 a saca. A gente segue aí as cotações agora no boi gordo, que também vem com estabilidade nas principais praças do país. Em Cuiabá, a arroba do boi gordo continua valendo R$ 145,00. Em Políder, Mato Grosso, R$ 139,00. Em Campo Grande, R$ 147,00 a arroba. Em Marabá, o boi vem a R$ 145,00. Em Minas Gerais, a R$ 151. O boi negociado ali no Rio Grande do Sul continua a R$ 5,10 o quilo. Em Goiás, a arroba a R$ 145,00. E em São Paulo, a arroba do boi gordo continua negociada nesta manhã a R$ 157,00. A gente vai agora para o mercado futuro, o mercado da soja ali, contratos para setembro, para o mês que vem com valorização positiva aí para todos os próximos meses. Então, setembro a $8,53 o bushel, para novembro a $8,66. Para janeiro, para o comecinho do ano que vem, a $8,81 o bushel. E para o mês de março de 2020, a soja no contrato futuro vem a $8,96 o bushel. A gente vai agora para o mercado futuro do milho, o contrato para o mês que vem. Olha, o milho também vem com variação positiva, mas uma variação menos acentuada do que a gente percebeu ali na soja, tá? Então, para o mês que vem, a $3,61 o bushel.
para o final do ano, dezembro, R$ 3,70. Para o mês de março, a R$ 3,83. E para maio, R$ 3,91. O bucho aí, o mercado futuro do milho. E agora eu vou conversar com o nosso musical de hoje. Eu tenho aqui Rudy, Rodrigo. Agora sim a gente pode trocar uma ideia. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Mar. Tudo bem? Bom dia, prazerzão, né? Tudo bem? Primeira vez aqui. Vocês estão lançando aí um DVD, né? Já gravaram, agora ele está em produção. É isso aí. Na primeira quinzena de outubro a gente está lançando já ele. E vocês gravaram agora em julho, né? Como é que Isso. foi essa experiência aí de vocês? Foi uma coisa muito legal, tipo, o alcance de um sonho, assim, né? Tipo, o planejamento que teve, quase um ano de trabalho, ficou muito legal, com várias participações também. Eu quis começar o nosso bate-papo justamente falando da questão do DVD, porque vocês acabaram de cantar uma música, né? Que é lançamento, foi produzida também com o Taime Thiago, né? Conta pra gente como é que foi. Foi a de Fininho. Essa parceria aí. Nós tínhamos alguns sonhos de cantar com alguns cantores e já realizamos nesse primeiro projeto nosso. Um deles foi com a Taime Thiago, essa música chama de Fininho. E a segunda que nós vamos fazer também, que é com Rio Negro e Solimões. Tem muita novidade o DVD. Então vocês têm alguns parceiros ponta firme aí. Temos, graças a Deus. Vamos para a próxima, então, vamos. Com Boteco Xing Ling, Rudy, Rodrigo, Rio Negro e Solimões cantando com a gente. Com Rio Negro e Solimões. Vamos lá. Eu preciso de umas 30 saideiras pra superar esse amor fim de carreira. Não tô suportando. Qualquer hora eu apelo e sumo um bebê de outro lado do mundo pra ver se eu te esqueço. Eu vou sumir do mapa nessa bagaça. Meu coração não sai da crise. Fugir dessa tristeza, tomar cerveja em qualquer boteco xing-ling. Eu vou sumir do mapa nessa bagaça. Meu coração não sai da crise. Fugir dessa tristeza, tomar cerveja em qualquer boteco xing-ling. Mas pelo que eu me conheço, nem aqui nem na China eu te esqueço. Boteco xing-ling. Eu preciso, parceiro. Eu preciso de umas 30 saideiras pra superar esse amor fim de carreira. Não tô suportando. E qualquer hora eu apelo e sumo um bebê do outro lado do mundo pra ver se eu te esqueço. Eu vou sumir do mapa nessa bagaça. Meu coração não sai da crise. Fugir dessa tristeza.